Grandioso Deus, grandioso Pai, estamos aqui para te adorar, Senhor Jesus. Tu és grande, poderoso, e nós queremos nos alegrar a cada dia em tua presença, com mais este culto, com mais essa transmissão, Senhor. Abençoe a cada um, ó Deus, que está aí em seu lar, em sua casa, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida sobre cada vida nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Te adoramos, Pai querido, te adoramos, Tu és maravilhoso.
cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluias, glórias ao Senhor Jesus. Te adoramos, Pai, Tu és maravilhoso. Aleluia. Tu és santo, Jesus. O amor desse Deus grandioso nos constrange, porque Cristo nos amou, nos deu vida, mesmo quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor, com sua misericórdia, com sua graça, nos trouxe vida, e vida em abundância, e hoje pela graça somos salvos.
Nós somos livres. Se hoje você está aí, louvando ao Senhor Jesus, se hoje nós estamos aqui cantando louvores a Ele, é porque um dia Ele se entregou por nós. É porque um dia Ele se deu. E hoje nós podemos erguer as nossas mãos e podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Filho do homem, porque o Senhor nos liberta, porque nós somos livres para te adorar. Nós não merecemos, Jesus. Não merecemos, ó Pai, tamanho amor pelas nossas vidas. Mas mesmo assim, ó Deus, sendo tão pecadores, o Senhor se deu por nós. E é por isso que nós te agradecemos. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre eu adorarei com amor. Então diga, Filho do homem. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e o adorar, levantar a minha voz e o exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Filho do homem, Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Erga suas mãos. Eu posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e o adorar, levantar a minha voz e o exaltar,
puder aí na sua casa, onde você está, feche seus olhos, glorifique o nome do Senhor. Agradeça a Ele por essa liberdade. Agradeça a Ele porque o véu foi rasgado e hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos e podemos adorar o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Toda glória e toda honra seja dada ao Senhor. Aleluia. Para te adorar, eu sou livre. Sou livre. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom, meus irmãos, pertencer ao Deus de amor. Como é bom provar da fidelidade desse Deus maravilhoso. Eu não sei qual tipo de paternidade você conhece. Eu não sei qual tipo de pai você teve ou você tem. Talvez você tenha um pai que não te deu muito amor, muito carinho, um pai abusivo. Eu não sei qual é a sua história. Eu só sei que eu conheço um pai celestial, que te ama, que te conhece, que te vê, que está pronto para te abençoar. Um pai que se entregou, um pai que se deu por nós. E não existe amor maior do que esse. Não existe amor maior do que esse. Porque antes da fundação do mundo, o Senhor pensava em você. O Senhor projetava a sua história. Como é bom pertencer a esse Deus de amor. Aleluia, Jesus. Te agradecemos, a Deus, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, por ter revelado a nós o teu Filho Jesus. Te louvamos, Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Ah, Ele tem sido bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, Senhor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo.
para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, Jesus. Te agradecemos, ó Deus. Fale aos nossos corações, que possamos ouvir a tua voz nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria que você que está em casa nos assistindo, você que está com o seu celular nos assistindo, que nessa hora, em nome de Jesus, nós paremos todas as coisas e nós nos voltemos para Deus em agradecimento por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele faz em nossas vidas. Eu creio que Deus redundará em bem, Deus redundará em glória para si mesmo. Todas as dificuldades que têm acontecido, todas as crises que temos ouvido e visto, Deus está no controle de todas as coisas. E é a esse Deus que nós vamos adorar agora. É a esse Deus que nós vamos nos atentar à sua palavra. Mas antes disso, nós vamos orar a Ele, pedindo que acalme nosso coração, pedindo que Ele fale profundamente mesmo a nossa alma, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Deus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, e nós sabemos, meu Deus, o quão difícil está sendo experimentar, Deus, desses momentos dessa forma, experimentar de cultos virtuais,
ainda que cultuemos ao Senhor, ainda que nós estamos ligados no Senhor, conectados no Senhor, ó Deus, mas nada se compara ao estar junto, nada se compara, Senhor, ao estar próximo, ao abraçar, que nós possamos, ó Deus, nesse período caótico, enxergar essa necessidade, a urgência disso, ó Deus, dessa comunhão gostosa que há na igreja, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, não apenas fazer com que tudo volte ao normal, mas fazer com que esses relacionamentos sejam aguçados, sejam aperfeiçoados no nome de Jesus. Eu peço a Ti, Deus, fale ao coração daqueles que estão em casa, fale ao coração daqueles que ligaram a internet, ligaram a TV, para ouvir a Tua palavra e cultuar ao Senhor. Em nome de Jesus, dependemos da Tua palavra, que essa breve reflexão venha para trazer ao nosso coração consolo, venha trazer ao nosso coração vivacidade acerca da Tua mensagem, em nome de Jesus. Eu peço a Ti nessa hora, Deus, use a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito tome cada frase, que o Teu Santo Espírito, Senhor, use as palavras proferidas para chegar ao coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos e tentar compreender o que está acontecendo aqui em breves minutos. Êxodo, capítulo 12, versículo 1, vai dizer o seguinte: O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na vigia superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal cru, nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras, não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. A Páscoa é entendida por alguns como o momento do ano em que nos ajuntamos em família para trocar presentes, principalmente ovos de Páscoa ou ovos de chocolate. E
nessa configuração de entendimento de Páscoa, o ícone principal, ou a figura principal, o personagem principal é o coelhinho. Essa é uma perspectiva secularista, mercadológica, de uma data tão importante. O capitalismo distorceu o significado e os personagens com o propósito de obter lucro, de minimizar o poder da mensagem. Esse é um dos entendimentos acerca da Páscoa. Um entendimento secularista, um entendimento capitalista, um entendimento mercadológico. Mas há outro entendimento. Para outros, no caso os judeus especificamente, a Páscoa é compreendida e celebrada em ação de graças pela libertação do seu povo, que estava cativo no Egito. Nesse dia, todos os rituais precisam ser reproduzidos pelos judeus. Logicamente que no contexto atual, não mais com sacrifícios de animais, mas com jantar, com pratos típicos, com a reprodução da história da libertação do Egito, com todos os procedimentos necessários para remeterem a memória ao passado, na ocasião da fuga para o deserto. Mas, para a compreensão judaica, tudo está restrito apenas à fuga ou à libertação do Egito. E diferentemente de ambos, o cristianismo vê naquilo que ocorreu com o povo hebreu, através de Moisés, lá no Egito, uma prefiguração de algo muito maior e de algo muito mais significativo. O êxodo para o cristão foi uma sombra da realidade que ocorreria tempos depois em Cristo Jesus. Cristo tomou sobre si a responsabilidade de ser o cordeiro sacrificial, exatamente no período da festa de Páscoa judaica, dramatizando em sua pele aquilo que foi prefigurado no passado. Observem bem, de acordo com a compreensão secularista, esse momento, ou essa data tão importante, não passa de um momento para se confraternizar e comprar, consumir, presentear, trocar presentes. Para o judeu, essa data é algo que remete tão somente a uma data histórica do calendário judaico, do povo hebreu especificamente. Mas para o cristão, a Páscoa é muito mais do que isso. A Páscoa não significa apenas uma libertação de um povo do Egito para a terra prometida, mas a libertação espiritual, das amarras espirituais, de uma condição de condenação para uma vida agora eterna. E o meu objetivo com esse texto, Êxodo capítulo 12, é mostrar o verdadeiro significado da Páscoa e traçar um paralelo entre aquilo que está no capítulo 12 com aquilo que Cristo realizou, com a obra sacrificial de Jesus. Porque o capítulo 12 necessariamente aponta para aquilo que Cristo fez. Observem bem o texto. O capítulo 12 é uma referência à última praga de Deus contra os ímpios, contra os opressores, contra o Egito. Você que conhece a história sabe que Israel estava cativo, estava escravo de Roma, ou do Egito, há mais de 400 anos. José providencialmente foi usado por Deus para levar o povo para o Egito,
governou sobre o Egito, mas na ocasião da morte, ou depois da morte de José, um novo faraó se levanta e começa a perseguir, começa a maltratar o povo judeu, porque ele se sentiu ameaçado pelo crescimento, pela criatividade, pela prosperidade decorrente do povo judeu. E Deus levanta Moisés, usa Moisés para mostrar para o faraó e para mostrar para o Egito que há um Deus sobre todas as coisas, que é justo, que é santo e que se levantou e decidiu intervir naquele ponto histórico para tirar o seu povo, para formar uma nação, para ir para a terra prometida. E à medida em que Deus vai enviando as primeiras pragas para tentar convencer o coração do faraó a libertar o povo, Faraó se endurece cada vez mais, até que o texto do capítulo 12 vai mostrar para a gente que Deus vai aplicar sobre o Egito e sobre Faraó a última praga, que é a morte do primogênito, ou a morte dos primogênitos. Mas olha só a determinação de Deus para o povo. O Senhor chama o líder e o seu companheiro, Moisés e Arão, e dá a seguinte determinação: este mês será para vocês o principal mês, ou o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. É como se Deus estivesse dizendo para o povo: olha, agora definitivamente vocês vão ser uma nação própria, vocês vão ser libertos, e uma nova história vai começar para vocês, uma nova história vai começar para a realidade de vocês, e se considerem isso um recomeço, de tal maneira que um novo calendário vocês observarão. Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. E Deus dá algumas designações em relação a como seria a preparação antes da saída do Egito para a terra prometida. E haveria um ritual a ser feito. E esse ritual envolveria o sacrifício de um cordeiro. E o sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais da porta. Porque quando viesse o anjo vingador, quando viesse a praga destruidora, decretada e aplicada pelo próprio Deus, o sinal que estivesse na porta seria o sinal protetor, para que quando o anjo viesse para destruir os primogênitos dos judeus não fossem atingidos, não deveriam ser atingidos. Mas o ponto que eu quero trazer nessa noite sobre a Páscoa são, na verdade, os 3 P's da Páscoa. Há um significado aqui de Páscoa. O que significa Páscoa para o judeu daquela época e o que significa Páscoa para nós? Talvez, didaticamente, esses 3 P's vão nos ajudar a compreender o porquê da Páscoa. E o primeiro P que eu quero compartilhar está aqui no versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Qual é o propósito da Páscoa? Qual é o propósito da Páscoa? Páscoa significa pesar, significa passar por. O que Deus estava dizendo é que, ao mesmo tempo em que Ele passaria para aplicar juízo, Ele passaria sobre, ou por sobre, o sangue.
Em outras palavras, aqueles que estariam protegidos pelo sangue, ou aqueles que colocaram o sangue sobre os umbrais, eles não seriam atingidos, porque Deus passaria sobre eles e atingiria os primogênitos do Egito, os ímpios, os opressores. Mas qual o propósito de Deus fazer isso? Em primeiro lugar, e o primeiro P é poder. O propósito de Deus era evidenciar o seu poder. A Páscoa tinha como objetivo evidenciar o poder de Deus sobre a prepotência humana, sobre a prepotência de Faraó, sobre a ideia de Faraó de que ele era suficiente, e de que o Egito, com seu poder bélico, de que o Egito com seu poder numérico, de que o Egito com seu poder de conquista era suficiente, era o bastante. E aí vem Deus e destrói as intenções daquele povo, destrói a perspectiva daquele povo, tira de sobre aquele povo aquilo que lhe dava estabilidade. E Deus evidencia o seu poder. O que Deus mostra para o Egito, o opressor, para uma nação opressora, é que há um Deus sobre todas as coisas. Um Deus que julga, um Deus que olha, um Deus que se levanta a favor dos seus. Um Deus que é poderoso sobre todas as coisas, um Deus que é incomparável em poder. E Deus mostra esse poder no momento em que Ele age através de Moisés, em que Ele age através de ações sobrenaturais, para provar que havia um Deus que sobrepujava o poder arrogante de Faraó, o poder arrogante do povo opressor, mas também do poder ou do suposto poder arrogante dos falsos deuses. Porque qual era a mentalidade naquela época? Era uma mentalidade de confiança em deuses diversos, em deuses da chuva, em deuses agrícolas, em deuses do sol, em deuses que proporcionava fertilidade, em deuses que proporcionava prosperidade, em deuses que, se adorados corretamente, que, se feito o cerimonial perfeitamente, ele traria toda a felicidade do mundo. E aí Deus atua de maneira que mostra para todos ali: esses deuses são nada. A sua prepotência, Faraó, é nada. Então qual é o primeiro objetivo de Deus em passar ou com a Páscoa? O primeiro objetivo de Deus é mostrar o seu poder. E traçando um paralelo com Jesus, foi justamente isso que aconteceu com ele, ou através dele. Jesus é o Deus encarnado, que evidencia a glória, que evidencia o poder, sobre os demônios. Aquilo que Jesus falava, os demônios acatavam. Os demônios chegavam, se aproximavam diante de Jesus, já pianinho, porque sabiam que diante deles estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Jesus é aquele que veio e, através da sua morte sacrificial, ele destruiu o poder do diabo, ele destruiu o poder da morte, ele matou a morte. Olha só que coisa impressionante, a Páscoa em Cristo Jesus, por isso que a gente diz que Cristo é a nossa Páscoa, evidenciou o poder soberano de Deus, o poder extraordinário de Deus, inclusive ou principalmente sobre a morte. Porque, meus irmãos, na sexta-feira Jesus foi crucificado e morto. E os demônios e o diabo pensou que teve ou obteve uma grande vitória.
Mas naquilo que parecia uma grande vitória de Satanás, na verdade era sua grande derrota, porque Jesus não foi absorvido pela morte, Jesus venceu a morte. Deus evidenciou o poder dele quando Jesus sobrepujou a morte e sobrepujou os domínios de Satanás. Quando eu olho para a Páscoa, quando penso na Páscoa, e quando eu vejo Deus dizendo para aquele povo: olha, eu executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Sabe por quê? Porque eu sou o Senhor. Não há ninguém poderoso como eu. Não há ninguém como eu. E isso Jesus mostrou de maneira extraordinária, clara, nítida, notória. A Páscoa evidencia o poder. Esse é o primeiro P. Tanto é que lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, Paulo diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o quê? Ela é poder de Deus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que o conteúdo daquilo que foi realizado em Cristo Jesus, principalmente a sua morte e a sua ressurreição, evidenciaram de maneira extraordinária a Páscoa verdadeira, o poder de Deus sobre todos os opressores, sobre tudo aquilo que estava como um fardo sobre a vida humana. Poder. A Páscoa evidencia poder. Poder sobre os egípcios, poder sobre Faraó, poder sobre os deuses do Egito, mas traçando um paralelo em Cristo Jesus, poder sobre o diabo, poder sobre Satanás, poder sobre o mundo corrupto, poder sobre o estilo de vida pecaminoso, poder sobre a morte. A Páscoa significa poder. Segunda coisa, o segundo P da Páscoa está no versículo 12 também. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. E olha só essa palavra: e executarei juízo sobre todos. E executarei juízo. A segunda coisa que esse texto nos mostra, e que significa Páscoa, tanto para o judeu quanto para nós, e a gente vai ver esse paralelo, é que a Páscoa significa punição. Quando Deus decidiu aplicar o juízo, aplicar a 10ª praga, a última praga, sobre aquele povo, sobre os opressores do seu povo, o propósito dele era punir a opressão, era punir a maldade, era punir a malignidade. Lembremos que o clamor do povo dele subiu até o trono e ele viu a malignidade do povo. E o que o texto está mostrando, e o próprio Deus está falando para Moisés e para Arão, é que o propósito de passar da Páscoa naquele momento, naquele contexto, era que ele executaria juízo. Quando eu penso em Páscoa, eu não devo pensar em coelho, eu não devo pensar em ovo de chocolate, eu não devo pensar em consumo, eu devo pensar num Deus que é santo, num Deus que é justo, que lá para os hebreus, ele aplicou o seu juízo, a sua punição sobre um povo opressor, sobre um povo que dominou e governou de maneira amarga os seus filhos, de maneira cruel e horrorosa os seus filhos, e ele, num determinado contexto, num determinado momento, se levanta como juiz e determina: agora é a hora, eu vou executar juízo, eu vou punir. E qual o paralelo que nós fazemos entre isso que aconteceu no Egito e o que acontece hoje? Nós precisamos ter noção, meus irmãos, da profundidade disso.
Porque quando Cristo cumpriu a sua obra salvífica, quando Cristo deu o seu sangue por inteiro, Ele não estava fazendo outra coisa, senão aplacar a ira de Deus. O que Jesus levou sobre si ali no Gólgota, não foi outra coisa, senão a punição sobre o próprio corpo dele. A ira de Deus caiu sobre Jesus. Ele recebeu a ira que seria nossa. É por isso que lá no Getsêmani ele ora e diz: Senhor, passa de mim este cálice. Senhor, passa de mim este cálice. Senhor, passa de mim este cálice. Que cálice é esse? O profeta Jeremias vai dizer que é o cálice da ira de Deus que seria derramada sobre os ímpios, ou sobre as pessoas. Aí o que Jesus faz? Jesus toma sobre si esse cálice pelos seus filhos. Jesus é o sinal, Jesus é o grande sinal de proteção para os seus filhos. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas o ponto é, a ira de Deus, de uma maneira mais terrível ainda, cairá sobre a humanidade. A justa punição, o justo juízo de Deus vai cair sobre a humanidade. E nós já temos visto, meus queridos, alguns sinais no mundo sobre aquilo que vai acontecer. Nós já temos visto alguns sinais no mundo, muito caos. Nós temos visto muita crise, muita corrupção, muita violência, muito rumor de guerra, muita coisa, muita enfermidade, porque tudo está apontando para o fim, e no fim Deus executará juízo, Deus punirá os ímpios. A palavra de Deus lá no capítulo 3, versículo 36 de João, olha só o que vai dizer, preste atenção. 3,36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha só, o texto não diz que cairá sobre ele apenas, mas diz que sem Cristo a ira permanece, porque a ira já está. No momento em que Adão e Eva pecam, a ira de Deus, o justo juízo, vai cair sobre a humanidade, porque o ser humano pecou, e Paulo vai dizer, todos pecaram e carecem da glória de Deus, e sem Cristo, a humanidade está desprotegida, sem Cristo a humanidade está vulnerável. A única coisa que pode livrar o homem, livrar a vida do homem, não é outra coisa senão o sangue de Cristo derramado sobre o indivíduo. E para isso o texto diz que ele tem que crer, porque aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Permanece sobre ele a ira de Deus. Quando eu penso em Páscoa, eu não penso apenas no poder de Deus manifesto, mas eu penso na punição. Esse é o segundo P, punição. O justo juízo de Deus aplicado sobre os egípcios. O justo juízo de Deus aplicado sobre os deuses egípcios. E vai chegar um tempo em que Deus vai aplicar o seu juízo de forma definitiva e de maneira mais avassaladora. Vai chegar esse tempo em que a ira de Deus cairá sobre a humanidade. Mas aí entra o terceiro P. Versículo 13 diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês,
e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Preste atenção nisso. O que Deus está falando para aquele povo é: olha só, o juízo vai ocorrer e eu vou demonstrar o meu poder sobre deuses, sobre prepotência, sobre orgulho, sobre soberba humana, sobre corrupção, sobre violência, sobre pandemia, sobre poderes demoníacos. Eu vou demonstrar o meu poder e eu vou aplicar juízo. Mas aqueles que se agarrarem, aqueles que confiarem no sinal, aqueles que se submeterem e crerem que o sangue exposto nos umbrais, o sangue aspergido nos umbrais, é esse que livrará, não vai acontecer nada com estes. O que Deus está falando é que a proteção que Ele concede para os seus ou para os seus filhos, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque é do nosso próprio mérito, não é porque nós estamos fazendo e sendo ativos, não é por conta disso, é por causa do sangue, é por causa do sangue de um outro sacrifício, do Cordeiro. E aí eu lembro da voz de João, ou daquilo que João diz, apontando para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Jesus, como um cordeiro, derrama o seu sangue, e a Bíblia diz que se crermos nele, se nós colocarmos a nossa vida inteiramente submetida ou submissa aos pés dele, o texto diz, meus queridos, que nós temos a vida eterna. Romanos capítulo 8 diz: quem nos acusará, se Deus é quem nos justifica, se Deus é quem nos declarou justos nele, no sangue dele, ou por meio do sangue dele. Quando eu penso em Páscoa, eu não penso apenas no poder de Deus revelado, ou na punição de Deus executada na história e que será executada definitivamente ainda. Mas quando eu penso na Páscoa, eu penso no sangue, eu penso no sacrifício, eu penso na proteção que só o sangue de Cristo proporciona. Só o sangue de Cristo proporciona. Aqueles hebreus descansaram em seus próprios lares. Aqueles hebreus, eles estavam protegidos porque Deus lhes garantiu que o sangue nos umbrais seria o sinal da proteção. Hoje, nós não somos judeus, nós não aspergimos o sangue sobre a porta da nossa casa nesse período. Mas a palavra de Deus diz que se nós cremos em Cristo, o sangue dele é suficiente, primeiramente para aplacar a ira de Deus sobre nós. Deus não mais nos julgará como ele julgaria. Deus não mais nos enxergará como objeto do seu juízo. Porque o sangue de Jesus está sobre nós. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. O sangue do Cordeiro nos protege. E o sangue do Cordeiro nos protege, não porque a gente matou um animal, não porque a gente sacrifica um animal, não, porque Cristo Jesus foi sacrificado, Ele se deu a favor da gente. E o sangue dele nos protege, nos purifica de todo o pecado. Romanos capítulo 5 diz o seguinte, no versículo 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, ou seja, logo agora, ou muito mais agora, sendo declarados justos, por causa do sacrifício dele por nós, e porque nós cremos nesse sacrifício, olha só o complemento, olha na sua Bíblia aí, o que o texto diz: seremos por ele salvos da ira.
vai haver um dia em que Deus aplicará o seu juízo final. Mas o próprio Deus proporcionou um escape. E o escape não é religião, o escape não é boas obras, o escape não é qualquer outra coisa, senão Jesus e o sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro. E para finalizar, aqueles que têm sobre si o sangue do Cordeiro, porque creram nele, porque se submetem a ele, porque são cristãos reais, verdadeiros. Versículo 31 do capítulo 8 diz: o que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só esse fundamento, o que Paulo está dizendo: nós estamos garantidos e podemos declarar isso com convicção, porque Deus fala isso acerca da gente. E ele diz que não é por causa da gente, ou não é por coisas que façamos, ou não é por méritos nossos, mas é por uma só coisa. Porque Deus nos justificou em Cristo Jesus. Porque Cristo foi aquele quem morreu, ou que morreu, e não apenas morreu, mas ressuscitou, vencendo a morte, para nos dar vida. Essa é uma breve reflexão, que eu quero que você entenda. O que é Páscoa? A Páscoa, ela é entendida quando nós entendemos 3 P's. A Páscoa significa o poder de Deus sobre toda a opressão. Isso foi feito de maneira figurada no Egito, mas definitivamente em Cristo Jesus. Poder, punição, Deus executando juízo para os egípcios, mas vai executar juízo um dia e definitivamente. Punição e proteção. A única maneira que o próprio Deus proporcionou para um escape é Jesus Cristo. É o sangue do Cordeiro. Não mais o sangue do Cordeiro passado nos umbrais, mas o sangue do Cordeiro revestido sobre a nossa vida, no momento em que nós dissemos ou dizemos sim para Ele. No momento em que nós nos submetemos e afirmamos: eu sou teu e o Senhor é meu. Essa é a Páscoa. Que Deus nos abençoe. E nós vamos orar ao Senhor agradecendo pelo sacrifício dele, pela vida dele, pela Páscoa dele, porque ele decidiu não apenas passar, mas vir ao mundo, se fazendo homem, cumprindo a justiça, vivendo o que deveria viver, ensinando o que deveria ensinar, morrendo por nós, mas ressuscitando e reinando sobre todas as coisas, inclusive sobre a igreja nessa situação. Que a Páscoa seja vivida todos os dias, não apenas num determinado dia, não apenas numa determinada semana, porque Páscoa é todo dia, porque todo dia nós reconhecemos que Jesus é o Cordeiro e que Jesus é o sacrifício verdadeiro por nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante da Tua presença. Ó Deus, pedimos a Ti, Senhor, que nos esclareça cada vez mais, nos dê entendimento, Senhor, cada vez mais acerca das Tuas verdades, acerca da Tua palavra, que é tão fiel, tão verdadeira. Ó Deus, que dentre
os outros significados que têm sido experimentados, ou as pessoas têm vivido de maneira ilusória e de maneira pequena, Senhor. Que esse significado não saia do nosso coração, e mais, que esse significado seja propagado pela nossa boca, pelo nosso coração, em nome de Jesus. Que nós entendamos, meu Deus, que a Páscoa envolve o poder, porque o Senhor agiu com poder, age com poder e agirá com poder no final de todas as coisas. A Páscoa significa, Senhor, punição, porque o Senhor é justo, o Senhor é santo, e o Senhor não compactua com o pecado, com a corrupção, com a violência, com as distorções morais. E haverá um dia em que os ímpios serão julgados, haverá um dia em que, da mesma forma que o Egito foi julgado, que Roma foi julgada, um dia o Senhor julgará o mundo. Deus, mas que não saia da nossa cabeça também que o Senhor é aquele que proporciona o escape, o Senhor é aquele que, enxergando o homem pecador, enxergando o homem sem saída, o Senhor é aquele que proporcionou a ponte, e o Senhor Jesus é o Deus encarnado que se fez ponte. É o sangue definitivo que foi derramado pelos nossos pecados. E hoje nós temos vida porque o Senhor morreu e ressuscitou. A nossa Páscoa é Cristo. A nossa Páscoa é Cristo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém.